receita de rosca húngara, eu vou utilizar um tablete de fermento biológico fresco. Vou colocar ele aqui. Vou usar 100 ml de água morna. E 3 colheres de açúcar. Essa primeira fase da receita, a gente vai fazer a esponja, que vai dar início à fermentação, tá? Então, vou misturar bem até dissolver esse fermento. E vou adicionar o trigo também. E agora que o fermento já tá bem molinho, eu vou colocar 3 colheres de farinha de trigo. Vou misturar bem para fazer a esponja, tá? Então aqui o fermento vai se alimentar do açúcar e da farinha. Aqui, gente, eu coloquei mais uma colher de farinha de trigo, tá? Então ficaram 4 colheres de farinha de trigo, 3 colheres de açúcar, 100 ml de água morna e um tablete de fermento biológico fresco, tá? Então, vou mexer bem aqui até dissolver. Vai descansar por uns 20 a 30 minutos, tá? Vou deixar aqui quietinho. Agora que já passou alguns minutinhos, a nossa esponja está assim, ó. Tá? Isso daqui vai ajudar na fermentação. Agora eu vou transferir isso daqui pro bol da batedeira, tá? Porque hoje eu não vou sovar na mão, não. Eu não tenho muita força, né? Então, vou deixar a batedeira fazer esse processo. Então, eu vou colocar aqui a esponja. Vou adicionar 100 ml de leite morno também. 2 ovos inteiros, 80 ml de óleo, e meia colher de sobremesa de sal. Agora eu vou misturar. E vou adicionar 500 gramas de farinha de trigo, tá? Agora eu vou misturar um pouquinho, só pra na hora que ligar a batedeira, porque se você for fazer na batedeira também, para não voar farinha de trigo para tudo quanto é lado. Então, vou misturar bem. Assim já tá bom. Se não fosse bater na batedeira, esse seria o ponto já para colocar a mão na massa e começar a sovar, tá? Aí, como eu vou fazer na batedeira, eu vou usar esse gancho aqui, que é para massa pesada, tá? Então, vou levar ela lá
e daqui a pouquinho eu volto com a minha massa batida. Se vocês verem na hora de sovar que vai precisar de mais farinha de trigo, é só ir adicionando aos poucos, tá? E já venho mostrar o resultado para vocês. Ó, já bati minha massa, transferi para esse bowl aqui, que aqui é onde eu vou deixar ela crescer, tá? Polvilhei um pouquinho de farinha aqui em cima e ó, ela já tá bem macia, bem fofinha, tá? Então aqui eu vou deixar descansar por 1 hora, mais ou menos. E na batedeira, na hora que eu fui sovar, eu bati por 5 minutos, tá? Na velocidade máxima. Agora eu vou cobrir com um paninho e vou deixar descansar. Para o recheio da rosca, eu vou utilizar 4 colheres de manteiga sem sal, 3 colheres de açúcar e 100 gramas de coco ralado. Então eu vou misturar tudo aqui. Açúcar e o coco. E vou misturar bem, tá? Vai virar uma massinha. Agora que eu misturei bem, o recheio ficou assim, e eu vou reservar ele, que daqui a pouquinho a gente já vai usar. Então, gente, a minha massa já cresceu, olha como ficou bonita, tá bem fofinha. E eu vou tirar ela daqui, e eu vou fazer, vou abrir ela em uma parte da massa só, tá? Mas o ideal é vocês fazerem ela de uma vez. Porque aqui o meu espaço não é muito grande para estar gravando esse vídeo, então eu vou fazer só uma demonstração de um pedaço menor para vocês verem o passo a passo, tá? Então aqui tá a minha massa, vou polvilhar um pouquinho de farinha. Eu não sei onde está o meu abridor de massa, então eu peguei esse Magipack aqui, que também serve para abrir, tá? Então, se na sua casa aí não tiver um abridor de massa, você usa esse daqui, que dá tranquilamente. Ó, então, eu vou pegando a minha massa e vou abrindo, em formato de um retângulo, tá? Então aqui minha massa já tá aberta. Você viu que dá pra fazer super bem com o rolo de papel filme, né? Vou pegar uma porção do nosso recheio aqui e vou espalhar bem na massa, toda a massa. Vou colocar até o final, porque vai ser onde a gente vai fechar a massa, tá? Vai fazer tipo um rocambole. Agora, com a pontinha do dedo, eu vou molhar na água e vou passar aqui, ó, bem pouquinho, que vai ser onde a gente vai fechar, tá?
E aqui, ó, a gente vai começar enrolando com os dedos, com as pontas dos dedos. Vai enrolando toda a massa. O legal, gente, é fazer a massa inteira de uma vez. Mas como o espaço aqui é pequeno, então por isso que eu fiz uma porçãozinha só dela, tá? Então aqui, ó, enrolei ela inteira. E agora eu vou começar a cortar, tá? Então essa pontinha aqui eu vou tirar e descartar. E eu vou cortar aproximadamente com 1,5 dedo, 2 dedos. A forma não precisa untar, tá? Porque como a massa, o recheio tem bastante manteiga, então ela não vai grudar. Gruda sim, mas é bem pouquinho, tá? Nada que impeça de tirar a rosca. Eu vou posicionando aqui. Quando faz com a massa inteira de uma vez só, a rosca fica bem maiorzinha, tá? Ela fica bem bonita. E agora que eu já coloquei aqui, eu não vou levar para assar ainda, tá? Eu vou deixar aqui uns 30 minutinhos, esperar ela crescer mais um pouco. E depois eu vou mostrar um outro passo para vocês, que eu gosto de fazer. Ó, então ela já descansou um pouquinho, viu que ela já cresceu? Como hoje tá bem quente, a manteiga deu até uma derretida, tá vendo? Ó, embaixo da rosquinha. E essa receita renderam essas duas formas, tá? Então agora eu vou pegar um pouquinho de leite, vou colocar aqui, com um pouco de mel, tá? Pode ser qualquer mel. Vou jogar um pouquinho aqui e vou dar uma pincelada nessa rosquinha aqui. Vou dar uma misturadinha. Ó, o leite já ficou um pouquinho amarelinho. E vou dar uma pequena pincelada antes de assar. E depois vai sobrar, né? Então, depois que assar, eu vou fazer isso de novo, tá? Então, se você tá gostando desse vídeo, já deixa um joinha, compartilha, que me ajuda bastante. Então, eu vou pincelar em todos e vou levar pro forno em 180, 200 graus, até ficar bem douradinho. Eu vou mostrando pra vocês, tá? Esse aqui é legal que dá uma umedecida na massa também. Ó, prontinho. Agora eu vou levar pra assar. Olha, gente, esse é o resultado. Aqui eu coloquei aquela misturinha de leite com mel, tá? Isso daqui é opcional. Vocês podem colocar ou não. Pode ser leite com açúcar, leite com leite condensado. Fica uma delícia, tá? Então, eu vou molhar bem. E vou deixar aqui descansar uns 15 a 20 minutos antes de comer, tá? Para a massa absorver bastante esse leite e ficar bem gostoso.